Salmo 127, verso 1, a Bíblia diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Somente esse verso. Nós vamos meditar sobre ele nessa manhã. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Pai, nós te rendemos graças. Te rendemos graças, Pai, por essa manhã tão preciosa. Porque Deus, aprove ao Senhor termos esse tempo como igreja, para podermos nos reunir como família. Individualmente, como famílias individuais, mas também como o grande corpo, a grande família que o Senhor tem, Senhor, unido aqui em Dublin. Nós te agradecemos, porque nós entendemos, Pai, que família é um assunto extremamente importante. Foi o Senhor que instituiu. É, Senhor, a célula máter da sociedade. Nós queremos, Pai, edificar famílias fortes. Queremos ser, Pai, homens fortes, mulheres fortes, maridos fortes, esposas fortes, pais fortes, mães fortes, que vão gerar filhos fortes. Famílias, Pai, que estão guardadas, protegidas, escondidas em Ti, para cumprirem a vocação que o Senhor nos deu, para cumprir, Senhor, na nossa geração. E nós queremos seguir esse caminho, nós estamos aqui para cultuar o Senhor juntos como família, e também para aprender de Ti como família. Estamos reunidos, pais com seus filhos, maridos com suas esposas, para ouvir de Ti algo tão fundamental e tão importante, que é a respeito da Tua parte, dentro das nossas casas. Eu oro, Pai, para que Deus, o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento do Senhor. Te pedimos, Pai, que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração e do nosso entendimento, para que possamos compreender, meu Pai, as suas verdades, e venhamos, meu Pai, no nome de Jesus, sair nessa manhã marcados, Deus, em o nome de Jesus, entendidos do que realmente, como que nós edificamos a nossa casa, ou como nós devemos edificar a nossa casa. Alinha os nossos corações, o coração do marido à esposa, da esposa ao marido, do filho ao pai, dos pais aos filhos, e que Deus, no nome de Jesus, o Senhor assuma o seu lugar nas nossas casas, o fundamento, a rocha, a base de tudo aquilo que nós estamos edificando. Conduza-nos, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Me consuma com Teu fogo, me dá ousadia e intrepidez para falar aquilo que vem do seu coração. É o que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, família é uma palavra tão simples, que diz tanto para cada um de nós que estamos aqui reunidos. Todos nós que estamos aqui somos produtos do seio familiar de onde nós viemos. Aquele ambiente cercado lá de amor, de proteção, moldou quem você é hoje. Ou aquele ambiente com ausência de proteção, de amor, também moldou quem você é. A verdade é que todos nós somos produtos disso. O grande problema, queridos, os grandes problemas de ordem comportamental que muitos de nós enfrentam, teve origem exatamente nessa formação. Quando nós éramos crianças e adolescentes, estávamos crescendo dentro daquele lar. Alguns mais estruturados, outros sem nenhum tipo de estrutura, com falta de papéis, ou com inversão de papéis, enfim. E aí, no meio de toda essa bagunça que muitos de nós viemos, nós pensamos, mas como que nós podemos, de alguma maneira, edificar a nossa família de maneira saudável? Como que nós vamos fazer isso acontecer? Porque eu carrego toda a bagagem que eu trouxe da minha casa, do que eu aprendi com os meus pais, do que eu vivi com os meus irmãos. A Aline, a mesma coisa, ela traz consigo toda a bagagem daquilo que ela aprendeu dentro de casa, daquilo que ela viveu no seu seio familiar. E aí, de repente, nós estamos dividindo vida, dividindo casa, cada um com os seus conceitos, com os seus valores, com os seus preceitos. Como que nós construímos família a partir daí? A verdade, meus irmãos, é que todos nós aprendemos sobre relacionamento familiar, convivendo em família. Eu não aprendi a ser marido numa escola, né? Eu não fiz uma faculdade, né? Não sei como é que eu poderia inventar agora o nome de uma faculdade, né? Engenharia, maridaria, sei lá, alguma coisa assim, um lugar onde eu vou aprender a ser marido. Ah, pastor, mas a gente tem o curso de homens, o curso de mulheres, o curso de bem casado. Temos. Mas, de fato, meus irmãos, é dentro de casa que nós aprendemos o papel de ser esposo ou de ser esposa.
Apesar de todo exemplo que eu carregava de dentro da minha casa, né, observando meu pai, aprendendo com ele, foi na minha experiência pessoal como marido, que de fato o marido Fábio foi definido, ou ainda está em formação. Na verdade, né, eu acho que ainda está, essa é uma obra que nunca vai parar. E a mesma coisa é a paternidade. Eu não aprendi a ser pai antes, mesmo fazendo curso de criação de filho, lendo uma série de livros. Foi quando a Angélica nasceu, que na verdade o pai Fábio nasceu, e eu ainda estou aprendendo, porque cada fase da criança é uma fase diferente, e quando você acha que você aprendeu aquela fase, vem uma fase nova, não é assim, gente? Né? Agora eu estou na fase que eu tenho que responder tudo, uma série de perguntas de porquês, e querendo entender todas as coisas. Então, não há cursos, não há livros, não há materiais que possam nos dar um guia completo de como lidar com todos os desafios que envolvem a paternidade. Quem concorda comigo, gente? Eu estou sozinho nisso? Sim ou não? A verdade é, queridos, é que a família, e prestem bastante atenção nisso que eu vou afirmar para vocês, que é uma grande verdade. A família, ela pode ser o lugar mais perto do céu que você tem, como também o lugar mais perto do inferno. A maneira como nós edificamos a nossa casa, ela vai definir se a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, vai ser o lugar onde nós desejamos estar para sempre, ou nós queremos fugir o tempo inteiro. E essa é a grande questão. Porque se a nossa casa é um inferno, é porque nós estamos falhando no nosso papel. Se a nossa casa é um céu, é porque nós estamos de fato sendo humildes o suficiente para seguir as orientações que o Senhor tem nos dado. Se nós queremos fugir do ambiente do lar, é porque nós estamos falhando na nossa edificação. Mas se nós encontramos ali a paz e a segurança que nós precisamos, é porque nós estamos edificando da forma correta. Então o primeiro ponto, né, que eu preciso analisar com os irmãos, dentro desse desafio da edificação do lar, é entender da parte de quem estabeleceu a família como sendo o lugar mais importante, ou o núcleo social mais importante da humanidade. Quem foi que edificou a família? Quem foi que, na verdade, projetou a família? Quem foi que instituiu a família? Foi o Senhor, sim ou não? Quem concorda comigo? Nós vemos isso de forma muito clara, lá em Gênesis 2, quando Deus une Adão e Eva. E Ele diz a Adão: deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua esposa, e ambos se tornarão uma só carne. O homem, ele precisa deixar pai e mãe e assumir o seu lar, unir a sua esposa, para que ambos se tornem uma só carne. Ali começou, meus irmãos. Foi exatamente ali em Gênesis 2 que começou a família, que Deus instituiu a família. Mas é interessante que mesmo o Senhor falando ali para Adão e Eva, o Senhor estava ali declarando sobre a humanidade. Porque Adão não tinha pai e mãe, Eva também não. Adão foi criado do próprio Deus, não é verdade? E Eva veio da costela de Adão. Quando Deus diz, o homem deve deixar pai e mãe, Ele estava falando aquilo para a humanidade, Ele estava estabelecendo o que nós entendemos como família, Ele estava instituindo a família. E antes da gente analisar teologicamente a questão da família, a gente pode fazer uma análise social e histórica. Qualquer sociedade, em toda a história da humanidade, ela foi construída a partir de famílias. E foi justamente a partir das famílias mais fortes que se estabeleceram cidades fortificadas, principados, reinos e impérios. Foi assim. As famílias mais fortes dominaram sobre as menores, e elas se tornaram então um principado local. O que nos mostra, meus irmãos, que desde a antiguidade, a célula mátria, ou melhor, o núcleo social mais importante é o seio familiar. É assim, sempre foi. E quando que isso começou a acontecer? Não há, de fato, nenhuma base histórica que a gente consiga mostrar esse shift, essa mudança. Por quê? Porque sempre foi assim. Não mudou uma certa hora, sempre foi assim. Por que sempre foi assim? Porque Deus instituiu dessa maneira em Gênesis 2. E esse é o modelo que se replica desde que tudo veio a existir até os nossos dias. É na família que o filho aprende o papel social de como ser homem, a sua importância,
Por que o seu papel masculino é tão importante para a sociedade. E é lá também que a mulher aprende o seu papel, de como ser mulher, e como o papel feminino é importante para a sociedade. Meus irmãos, sempre foi assim, desde a antiguidade. Assim, Deus estabeleceu na criação do homem, determinando então que ele deveria deixar o pai e a sua mãe, assumir a sua nova responsabilidade de cuidar da sua esposa e, consequentemente, da sua família. E os dois se tornarem então uma só carne. Assim, como eu disse, isso se estendeu por toda a antiguidade, até os nossos dias. Nós vemos que nos tempos modernos, ali depois da Idade Média, no período moderno, com o advento do marxismo e todas as demais ideologias, a família ela foi profundamente atacada, tentando de todas as formas destruir aquele modelo de família que nós conhecemos e que foi instituído por Deus nas Escrituras. Nunca se investiu tanto, meus irmãos, na perversão dos conceitos e princípios da família no que diz respeito à Escritura. Mas as pessoas continuam se casando. Casais, famílias continuam sendo formados. Mesmo com todo o investimento que aconteceu, nós vemos, as pessoas elas continuam se casando. Tem números estatísticos do Brasil recentes que mostraram que o número de casamentos aumentou. As pessoas estão se casando. As famílias estão sendo formadas. O desafio não é esse, porque esse é natural, vai ser assim, porque desde Gênesis foi instituído. A célula máter, a família, ela é fundamental, ela é importante. O desafio que nós temos hoje, meus irmãos, é como manter as nossas famílias e como torná-las famílias fortes. Esse é o desafio que nós temos como igreja. Porque diante desse quadro disfuncional que muitos de nós viemos, nós não sabemos como edificar a casa. Nós temos muita dificuldade. E aí o nosso desafio é fazer com que dentro do que nós temos como casamento, e casamentos que nós temos em nossa igreja, permaneçam, sejam fortes, sejam firmes. As nossas famílias sejam fortes, para que a partir daí tenhamos então uma sociedade forte. Muitos até entendem, muitos se casam, mas pela fraqueza que carregam, acabam cedendo e abandonando os votos que fizeram lá atrás. E o argumento que usam é sempre o mesmo: nós não demos certo. Mas, meus irmãos, infelizmente, quem já viveu o divórcio sabe disso. Ele desenvolve profundas cicatrizes em ambas as partes. É como que um luto, principalmente na vida das crianças, dos filhos que foram gerados dentro do relacionamento e que sempre ansiaram por crescer em um ambiente de harmonia com ambos os pais juntos. É por isso que o nosso papel como pastores é instruir a nossa igreja, ao nosso povo, para que o povo entenda: casou é para sempre, é até que a morte os separe. É fazer de tudo para que o seu casamento dê certo. Marido, é o teu papel. Você tem que fazer a sua casa ser um lugar de paz. Esposa, é teu papel, você tem que tornar a tua casa um céu. Ainda mais depois do que nós aprendemos hoje aqui com a Paloma. O malmozinho muda o ambiente da casa, minha irmã. Né? É o nosso papel. Ambos têm que fazer o negócio dar certo. Não tem essa de nós não demos. Se vocês não deram, é porque infelizmente vocês não foram humildes o suficiente para se humilharem a Jesus Cristo e permitirem com que Ele trouxesse reconciliação. Mas eu vou chegar nessa parte. Nosso papel aqui, meus irmãos, é conduzir todas as nossas famílias a se tornarem famílias fortes. Só que o texto bíblico que eu usei para o início da pregação, ele vai dizer assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Não é isso que está escrito no texto? Se o Senhor não edificar a casa. Se o Senhor não edificar a casa, meus irmãos, tudo ademais é em vão. Você pode fazer o melhor curso sobre família, bem casados, você pode fazer o curso de noivos, curso de criação de filhos, vida conjugal, tudo. Você pode pagar o melhor terapeuta de família. Todo esse esforço será em vão, se o Senhor não estiver de forma ativa na edificação da sua casa. Lembre-se que foi Deus quem estabeleceu ou instituiu a família. Não foi Adão que olhou para Eva: vamos tentar fazer um negócio aqui, vamos ver se isso dá certo. Não, foi Deus que instituiu. Se foi Deus que instituiu, Ele é o projetista.
Ninguém entende melhor sobre esse assunto do que Ele. E você precisa recorrer a Ele. A Ele. Você pode recorrer a tudo que eu falei lá em cima. Cursos, terapeuta familiar. Vai ser bom, é um bom investimento, vai te ajudar. Mas, meus irmãos, todos eles vão apontar para o mesmo lugar. O Senhor tem sido a base da sua família. Jesus tem sido a base da sua casa. Jesus é parte atuante na edificação da família de vocês. Quem é Jesus para a sua família? Quem é Jesus na sua casa? Ele está lá dentro? Ele vive lá? Ele é alguém que vocês oram na hora das refeições? Alguém que vocês oram para agradecer pelo dia que vocês tiveram antes de dormir? Alguém que vocês decidem dar algumas horinhas do seu domingo para estarem juntos? Alguém que vocês gritam por socorro quando as coisas apertam? É só isso que é Jesus para você? Jesus, Ele quer deixar, meus irmãos, esse lugar figurativo da família, de cada um de nós aqui, para se tornar alguém de fato e atuante na edificação. A casa onde Deus é o centro, dificilmente se rompe, dificilmente cai. Onde Jesus governa, meus irmãos, orgulho é vencido, reconciliação reina, existe graça e existe amor. O Senhor precisa e Ele deseja ser parte atuante na sua família, meu irmão, minha irmã. Não é nada difícil, não é nada que você nunca ouviu ou deixou de ouvir. Ele precisa ser aquele que ensina, Ele precisa ser aquele que lidera, Ele precisa ser aquele que conduz, Ele precisa ser o seu conselheiro. Todas as coisas e questões que envolvem a sua família, a sua casa, precisam ser submetidas ao Senhor em primeiro lugar. Vocês já tentaram orar juntos e submeterem os desafios que vocês estão vivendo diante do Senhor? Quando um casal para e ora, submetendo os seus desafios e dilemas ao Senhor, toda barreira de inimizade, de orgulho, de arrogância cai. Quando nós fazemos isso, abre-se o espaço para o perdão, abre-se o espaço para a restauração, abre-se o espaço para a reconciliação. Casamentos, meus irmãos, só vão à ruína por falha de submissão ao Senhor. Porque os casais não oram juntos, porque os casais não submetem as coisas juntos. É por isso. Mas vamos voltar no texto. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O texto ele coloca uma condição: se o Senhor não edificar, em vão é o trabalho dos que edificam. Isso quer dizer, meus irmãos, que todos nós que estamos aqui nessa manhã, de alguma maneira atuamos na edificação da nossa casa. Todos nós, cada um tem o seu papel ativo na edificação. O pai e o marido têm, sim ou não? A mãe e a esposa têm, sim ou não? Os filhos têm, mas o Senhor também tem. O Senhor também tem. A minha pergunta a você é a seguinte: você tem deixado o Senhor fazer a parte dele? Vocês têm deixado o Senhor fazer a parte dele? O Senhor tem sido alguém atuante dentro da sua casa? Alguém que vocês recorrem? Ou não? Ou ele não faz parte? Todos têm a sua parte no trabalho. Isso é ativo, isso não é passivo. Todos devem atuar. O marido, ele não deve ficar esperando a sua esposa mudar para fazer a sua parte. Você, marido, tem que fazer o que te cabe. A mesma coisa a esposa. Ela não tem que ficar esperando o marido mudar. Ela tem que fazer a parte dela. Porque todos nós vamos prestar contas diante do Senhor sobre a vocação que recebemos, na nossa função, no nosso papel, como pai, como mãe, como marido e como esposa. Mas além disso, o Senhor também tem a parte dele. E se ele não fizer a parte dele, todo o nosso esforço é em vão. Sabe por que o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã, meus irmãos? Ele nos trouxe aqui para dizer o seguinte: eu quero inclinar o coração da esposa ao esposo e do esposo à esposa. Eu quero mostrar, no meio disso tudo, que ninguém tem razão. Eu quero
liberar cura através do perdão. Eu quero levá-los à saúde emocional e à saúde relacional. É isso que o Senhor quer nos levar nessa manhã. Eu estou concluindo. Mas a família, meus irmãos, é o lugar onde nós mais podemos crescer como pessoas. E de fato nos tornarmos emocionalmente saudáveis. Eu não vou dar oportunidade para a pastora Aline, minha amada esposa, falar mal de mim, mas ela poderia testemunhar aqui, nesses quase, são 15 anos que a gente faz agora, né? Ela teve tudo para desistir de mim, tudo, todos os motivos, ela tinha todas as razões para desistir de mim, da nossa família, do nosso casamento. Mas essa mulher é uma mulher forte, uma mulher guerreira, que viu um potencial num menino, moleque, menino, que não conseguia assumir uma responsabilidade. Ela acreditou em mim como marido, acreditou em mim como homem, acreditou no chamado, acreditou em tudo. E ela decidiu perdoar e lutar comigo. E foi dentro de casa. Foi dentro de casa que eu entendi as minhas falhas, minhas imaturidades, meus erros, minhas meninices. Foi dentro de casa que eu aprendi a ser homem. Foi dentro de casa, aprendendo a minha vocação como marido, que as coisas começaram de fato a cooperar para que eu pudesse ser um exemplo, seja como pai, seja como pastor, seja como homem. É ali, foi na família, porque ali eu tive que me arrepender, tive que me quebrantar, tive que pedir perdão, tive que perdoar. Foi ali que eu tive que olhar nos olhos delas várias vezes e falar: por favor, não desista de mim, acredita em mim, vamos tentar novamente. Foi ali, debaixo de oração, num ambiente onde só havia a presença dele e nada mais, que tudo começou a mudar. Obviamente, Deus sempre enviou os seus para poder nos aconselhar e nos ajudar. Mas, meus irmãos, nenhum conselho, nenhum curso, nenhum livro poderia produzir o resultado que está aos pés de Jesus produziu. Foi porque de fato ele se tornou a rocha, o centro, a base, que as coisas começaram de fato a acontecer entre nós. É assim, meus irmãos. Sabe por que eu acredito no casamento? Porque eu vi na minha família, dentro do meu casamento, a construção, a restauração, o perdão, a reedificação. Se o Senhor fez em mim, se o Senhor fez na minha casa, o Senhor faz na casa de todo aquele que permiti-lo. Deus faz na casa de todo aquele que se quebrantar, na casa de todo aquele que se humilhar. Todo aquele que chegar: Jesus, eu reconheço que só o Senhor pode resolver isso aqui. Eu reconheço que só o Senhor pode nos unir. Eu reconheço que só o Senhor pode fazer essa obra. Eu reconheço que só o Senhor pode tornar o ambiente dessa casa um céu. E eu falo para você, meu irmão, Ele pode. Ele pode. Onde havia discussão, hoje há alegria. Onde havia peso, vontade de fugir, hoje há leveza. Eu era uma pessoa da rua, hoje eu não quero sair de casa. A Aline ainda está aprendendo nesses 15 anos a lidar com as minhas implicâncias. Não tem jeito. E eu gerei uma igual. Mas é o lugar onde é leve, onde a gente se diverte, onde a gente leva as coisas de uma forma totalmente diferente. Mas foi ali aos pés dele, entendendo: o Senhor é a terceira dobra desse cordão. O Senhor é a parte fundamental aqui. É o Fábio, é a Aline, é o Senhor. O casamento não é apenas entre duas pessoas. O casamento entre homem e mulher, debaixo da bênção de Deus, ele faz parte. Ele tem que estar dentro. Meu irmão, se você quer ver a sua família
sendo de fato bem-sucedido e saudável, você precisa colocar o Senhor como prioridade. Se coloque de pé no seu lugar.